conforme a sessão da tarde ou a sessão Corujão, estar aí com você. Um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento e um S de saudade. Já estava com saudade de ficar coladinho do seu lado? Manda ver logo abaixo, se inscrevendo no canal. Fortalecendo aí Newton Marques, o seu comentário, o seu joinha. Vamos que vamos, você tem direito à informação. Bem-vindos, bem-vindas, muito bom te ver por aqui. Siga-me em Fila em Ritmo, pelas redes sociais, pelo YouTube e vamos que vamos, senhores. Exatamente, vamos sobre os crimes contra o quê? Os meios de transporte. Exatamente, senhores. Esta matéria que é disciplinada pelo Código Penal Brasileiro, no artigo 260 a 264. Crimes esses são denominados como perigo de desastre ferroviário, atentado contra a segurança de transporte fluvial ou aéreo, atentado contra a segurança do outro meio de transporte. Entre as formas qualificadas temos o arremesso de projétil, respectivamente todos amparados no ramo do direito penal, civil e constitucional. Entretanto, esses crimes possuem situações tão complexas, mas é possível evidenciar quais tipos penais que estão previstos. Ao analisarmos, podemos comentar acerca da lei penal e a sua tutela de segurança dos meios de transporte público. E no artigo 260 versa sobre o perigo de desastre ferroviário, onde aponta-se a conduta de impedir ou perturbar serviços de estrada de ferro. Impedir ou perturbar serviços de estradas de ferro. Existem várias formalidades para impedir, para perturbar uma estrada de ferro. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, em especial o que é a segurança dos meios de transporte, de comunicação e outros serviços. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, inclusive empregados e funcionários da empresa ferroviária, pois se trata de um crime comum, ante a não exigência de qualidade ou condição especial do agente. O sujeito passivo do crime é o Estado, é a coletividade, a sociedade, principalmente aquelas pessoas que foram expostas ao perigo, ou mesmo que sofreram algum tipo de dano em virtude da prática, pelo agente da conduta prevista no tipo penal em estudo. Podemos afirmar também que estão sujeitos dentro desse mesmo artigo também os bondins, o metrô, o trem de ferro ou qualquer outra máquina que seja aí veículo para conduzir a coletividade, o povo. O elemento objetivo consiste em impedir, perturbar. A classificação desse perigo concreto, a necessidade de provar o perigo é material, exige-se a produção do resultado. O dolo admite-se a forma culposa, a consumação e tentativa com a real situação de perigo, ou seja, com a superveniência do perigo de desastre. Não se trata, pois, de perigo abstrato, mas sim o perigo concreto, real e efetivo, e se caracteriza a probabilidade de ocorrência de desastre. As condutas tipificadas, mesmo realizadas, podem não acarretar qualquer probabilidade de desastre, deixando nesse caso de configurar o crime. Entre a classificação doutrinária, trata-se de um crime de perigo concreto material, comissivo, omissivo e de forma livre. Forma qualificada está prevista uma figura de crime préter-doloso. O tipo base prevê um crime de perigo concreto e se evolui para um dano, desastre, não representará simples exaurimento,
mas constituirá uma figura qualificada, ou seja, um crime de dano na forma preterituosa. A forma culposa é no parágrafo 2º do artigo 260, quando ocorre o desastre em razão de imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, quando o sujeito ativo age com inobservância de cuidado objetivo exigido pelas circunstâncias. O descaso, o descuido, a falta de diligência faz com que inviabilize ou provoque, ocasionando os acidentes. O penal e a ação penal, as penas cominadas cumulativamente no caput são reclusões de 2 a 5 anos de multa para a figura qualificada. São reclusão de 4 a 12 anos de multa para a forma culposa e a detenção de 6 meses a 2 anos. A ação penal é a pública incondicionada. O entendimento jurisprudencial na apelação criminal que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Entretanto, nobres senhores, não caracterização ação de acusado voltada tão somente ao furto, ação que se insere no furto o apelo improvido. O apelado tal foi condenado pelo crime de tentativa de furto de pinos retentores da linha férrea e, não se conformado com esta decisão, apela ao Ministério Público do Estado de São Paulo, pretendendo que seja admitido que o acusado também violou o disposto no artigo 261. Entretanto, nobres senhores, o atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, que é expor o perigo pelo artigo 261, é embarcação, aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial, aérea, qualquer ato que possa atingir esse bem jurídico que é tutelado. Existem várias formalidades e formas, desde uma simples manifestação até em atirar objetos, pedras, armas, explosivos, ou roubos, ou furtos, ou qualquer outra situação que possa embaraçar. Entre os tipos objetivos dessa adequação típica são as modalidades de conduta. Expor, que significa colocar, pôr em perigo qualquer embarcação ou aeronave. Praticar, que seja realizar ou executar qualquer ato que vise impedir, interromper, obstruir ou dificultar, torna difícil, custoso a navegação marítima, fluvial ou aérea, excluída a lacustre. A embarcação é compreendida como não apenas o navio propriamente dito, senão também qualquer outra construção flutuante destinada ao transporte coletivo de pessoas ou de coisas, seja qual for a força motriz, sua força ou forma de composição. Já a aeronave é entendida como um aparelho capaz de transportar coisas e pessoas pelo espaço. Porém, trata de expor as pessoas ou coisas em perigo concreto que integra o tipo penal como elemento normativo. Desse modo, a figura típica somente se verifica com a ocorrência efetiva do perigo para o bem jurídico protegido. Temos aí aviões, embarcações, navios, iates, graneleiros de transportes de grandes cargas ou não, tanto a granel como não a granel. Entre o tipo subjetivo, a adequação típica, nada mais do que o dolo, representado pela vontade consciente de expor o perigo em embarcações ou aeronaves, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato que vise impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Não existe uma exigência do elemento subjetivo especial do injusto se ocorrer contudo o especial a fim de obter vantagem econômica.
será devidamente aplicado cumulativamente a pena de obter vantagem econômica. Se aplica essas penas como uma forma de reparar o que? O dano, bem como o objetivo de evitar que novos danos ocorram contra pessoas e coisas. A consumação e tentativa consuma-se com a criação efetiva do estado de perigo, ou seja, com a probabilidade de dano ou desastre consequente da ação praticada pela pessoa. É irrelevante que a embarcação ou aeronave se encontre estacionada ou em movimento. A tentativa é teoricamente admissível, pois magistrados e pelos doutrinadores. Entretanto, uma observação. Por exemplo, reter o brevet do piloto ou raiz de determinado navegador ou de barcos seria também compreensível também no sentido doutrinário, como vai impedir também ou causar aí um meio que para dificultar a navegação, tanto aérea, o voo, como também a navegação marítima. Entre essa classificação doutrinária, classifica-se como o crime, o perigo concreto material de dano conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 261 do Código Penal. Pode-se também ser de forma livre, plurissubsistente. Entre a forma qualificada ocorre quando existe a ocorrência de naufrágio, perda, submersão, afundamento ou encalhe, impedimento de flutuação de embarcação ou queda, precipitação ao solo, água ou destruição, assolamento, despensamento de aeronave, qualifica o crime na forma pré-dolosa. Entre a forma qualificada aumenta-se a pena em abstrato, acrescentando-lhe a multa. A finalidade do agente é a obtenção da vantagem, ganho ou lucro econômico, resultante em dinheiro ou que possa ser representada de algum modo pecuniariamente. A forma culposa ocorre quando é o desastre em decorrência da inobservância, do cuidado exigido pelas circunstâncias do parágrafo 3º, artigo 261. Outras questões de destruição é total ou parcial da embarcação ou da aeronave, se der por incêndio ou mesmo por explosão, que possa configurar os crimes do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C. Entretanto, compreende a expressão vantagem econômica várias hipóteses, entre elas o recebimento de dinheiro ou outras prestações. A pena aplicada é combinada isoladamente para a hipótese que está previsto no caput. Entre elas, vai de 2 a 5 anos para a forma qualificada. A pena é reclusão de 4 a 12 anos, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 261. O objetivo material...